O gráfico de uma função quadrática f de x tem as seguintes características. O vértice é o ponto 4 e menos 1, uma de suas raízes é 5. Determine o ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas. Bom, então para resolver essa questão, vamos começar fazendo um esboço do gráfico. Então temos aqui eixo x e eixo y. O vértice é o ponto 4 e menos 1. Então localizei aqui no 4 e menos 1. E uma das raízes é o 5. Bom, então pela simetria da parábola, como esse aqui é o vértice, que é a metade da parábola, né? Aqui passa o eixo de simetria aqui. Então se o 5 é uma das raízes e o 4 é o x do vértice, então a outra raiz tem que ser o 3, certo? Com isso a gente consegue construir o esboço da nossa parábola, passando do vértice 4 menos 1 e as duas raízes são 3 e 5. E aí em algum momento aqui vai ter em algum lugar aqui vai encontrar no ponto P, que é a intersecção com o eixo das ordenadas com o eixo y. E é isso que o exercício quer saber, quem que é esse ponto P. Bom, então para isso, já que a gente tem as raízes e tem um terceiro ponto, a gente vai determinar a função. Determinando a função, a gente acha esse ponto P facilmente. Então para determinar a função, como a gente tem as duas raízes, a gente vai usar a forma fatorada. Y é igual a A que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. E no caso aqui as raízes são 3 e 5. Bom, então essa expressãozinha aqui é quase a funçãozinha que contém essa parábola aqui, né? Falta só encontrar o A. Então a gente precisa encontrar o A. Para encontrar o A, a gente precisa usar o terceiro ponto. A gente já usou as duas raízes, as duas intersecções com o eixo x. Falta usar um outro ponto. Então a gente vai usar o vértice. Ou seja, o ponto 4 e menos 1 pertence a essa função. Como ele pertence, eu posso substituir o 4 no lugar do x, o menos 1 no lugar do y, que vai dar uma equação verdadeira. Então, substituindo, chegamos a essa equação. Menos 1 no lugar do y e 4 no lugar do x. E aí é só resolver essa equação, só tem o a de incógnita. E aí no caso 4 menos 3 dá 1, 4 menos 5 dá menos 1, e a gente acha aqui que o a é 1. Bom, se o a é 1, lembra, a nossa função só faltava encontrar o a, e agora a gente encontrou o a. Então a função agora é essa aqui, ó, y é igual a 1 que multiplica x menos 3 vezes x menos 5. Essa já é a função do segundo grau que determina essa parábola. Se você quiser, está na forma fatorada. Se quiser escrever na forma geral, fica mais fácil para encontrar o ponto P, né? Então, fazendo a distributiva aqui, uma vez qualquer coisa não faz diferença, né? Então, é o elemento neutro da multiplicação. Então, fazendo a distributiva aqui dos dois binômios, a gente chega nesse polinômio do segundo grau. Então, essa é a função do segundo grau na forma geral. Essa aqui é na forma fatorada, essa é na forma geral. Você pode usar qualquer uma delas. No caso aqui, para encontrar o ponto P, como ele está em cima do eixo das ordenadas, a gente vai substituir o x por zero. Substituindo o x por zero, zera esse primeiro termo, zero o segundo termo, e a gente fica só com o termo independente 15, certo? Então, o ponto P é o ponto 0 e 15.